Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Marketing Digital na Prática. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma imagem em PNG a partir de uma imagem em JPG. Então aqui eu peguei uma imagem completa. Essa possivelmente ela já esteja em PNG porque ela veio de um banco de imagens. Então, pesquisei no Google, pesquisei em qualquer lugar, encontrei uma imagem legal, eu quero recortar, eu quero transformar aquilo, quero pegar minha logo de algum lugar, porque o meu designer não mandou para mim a minha arte aberta, quero pegar minha logo e quero transformar ela em PNG. Então esse é o melhor caminho. Infelizmente não achei um recurso bom o suficiente no celular que a gente pudesse utilizar justamente para criar uma imagem em PNG. Então, o melhor caminho é o GIMP. O GIMP é um software gratuito que você pode estar utilizando para fazer artes ou para fazer recortes, para fazer algumas edições que você não consegue fazer com o Canva, que é a ferramenta que a gente já viu, que a gente já conhece, mas que a gente pode integrar. Então, a gente recorta aqui, salva ela em PNG e depois sobe para o Canva para a gente estar utilizando em qualquer formato. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para você a melhor forma de utilizar a ferramenta de seleção e corte para você criar uma imagem em PNG. Então, o primeiro passo é aqui na imagem, onde está as camadas. Essa aqui é a abazinha de camadas. Tudo que eu fizer vai criar uma nova camada ali e vai ficar ali naquele cantinho ali. Então, aqui tem uma camada colada, porque eu copiei a imagem de um lugar e coloquei aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou verificar se ela tem canal alfa. Olha só, essa aqui tem um canal alfa, então significa que ela é uma imagem em PNG. Ela não tem fundo. Se eu recortar ela, ela vai ficar com aquele fundo quadriculado. Então aqui ela já tem canal alfa. Se essa opção estiver em branco, eu preciso clicar nela e adicionar o canal alfa. Mas o processo é bem tranquilo. É só você clicar com o botão direito do mouse e adicionar camada, tá? Feito isso, eu vou escolher uma parte da imagem que eu quero para mim poder utilizar em algum outro lugar. No teu caso, provavelmente é a logo. Então aqui eu vou dizer que aquela casinha que tem aqui nessa imagem é a minha logo. Eu vou recortar ela aqui agora usando uma ferramenta muito simples, mas que dá algum trabalho para você utilizar, que é a de seleção de mão livre. É esse pincelzinho aqui com um pontinho e dois quadradinhos. Eu vou clicar aqui. Melhor formato de zoom é o que você segura o Ctrl do teclado e usa o scroll para aproximar. Por quê? Porque aí você posiciona o ponteirinho do mouse onde você quer dar zoom, segura o Ctrl e aproxima. Ele vai para onde você quer. Para você movimentar na tela, você dá um clique no scroll e você consegue movimentar a posição da tua janela. Aqui então eu vou ajustar. E o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar o contorno do que a gente quer recortar. Daí, a partir do contorno, é que a gente vai fazer a nossa imagem em PNG. Então, a gente vai recortar e fazer o desenho, todo o contorno desse desenho. Então, é um trabalho um pouquinho chato de fazer, sim, mas é um trabalho que você só vai precisar fazer de vez em quando ou só uma vez para você retirar a tua logo de uma arte ou de algum outro projeto que você tenha pronto, que você está utilizando com mais tranquilidade, usando o Canva, que é uma ferramenta super rápida, super prática para você tirar fotos, colocar tua logo no cantinho ali e tirar uma série de fotos para você já fazer a tua campanha de marketing rodar, tá? Então, como que funciona essa ferramenta? Ó, já cliquei aqui, já dei o zoom, já estou bem próximo do que eu queria. Essa ferramenta, com ela você vai desenhar literalmente esse projeto que você tem na tua vista. O ideal para você fazer as curvas é que você coloque um ponto no começo da curva e outro ponto no final da curva. Assim você consegue criar um ângulo bem certinho usando essa linha. Tem uma outra forma, mas ela é bem mais demorada. Você pode aproximar bem o zoom e fazer os pontilhado mesmo, fazer uma trilha de pontos para você fazer a curva. Não é o ideal porque a edição fica muito chata. Então, pega, coloca um ponto no começo da curva e um no final da curva, ou onde começa uma nova curva, para você conseguir fazer o contorno da seguinte forma. Feitos os dois pontos, você pode fazer um arco com os pontos que você tem.
Como que você faz isso? Você segura o Ctrl do teu teclado e você puxa um dos quadrados que está dentro do ponto que você quer movimentar. Então aqui, olha, eu apertei o Ctrl e está aparecendo um quadradinho aqui, ó. Apertei o Ctrl e vou puxar um dos quadrados. Ó, eu puxei um dos quadrados e ele não movimentou nada. É porque esse quadrado faria uma curva na linha da frente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa movimentar o outro quadrado. O outro quadrado está aqui, eu seguro o Ctrl e movimento ele. Tá, consegui. Perceba que tem um contorno certinho ali. Ó, ele só invadiu um pouco, então eu vou modificar, eu vou puxar ele assim. Perfeito. Ele puxou a curva tranquilamente. Perceba que aqui no desenho eu posso pegar e continuar as curvas. E aí nas partes retas, como a gente não está fazendo vários pontos, ele me permite fazer uma linha reta tranquilamente. Tem a linha reta, é o objetivo que eu queria, então está feito. O ideal quando você tem uma curva e uma linha reta depois, é você puxar os dois quadrados em linha reta, pelo menos um pouquinho afastado do ponto principal. Então, ó, eu vou segurar o Ctrl e vou puxar aqui para cima e um para baixo. Só fazer um teste, ó. O que eu puxei para baixo é o ponto errado, então eu tenho que jogar ele para cima e pegar o outro ponto. Ele vai fazer muito sentido na hora do corte. Então, ó, deixei ele em linha reta e aproximo ele o máximo do ponto, porque é só para ele suavizar. Porque às vezes a gente coloca o ponto e como a gente não está com o zoom tão aproximado, ele pode ficar aquela quebra na hora do corte. Então aqui eu vou fazer o restante bem rápido. Uma coisa que pode acontecer, estou num ponto que eu estava fazendo a curva e coloquei um outro ponto lá para frente. Para você conectar dois pontos de novo, então perceba que esse ponto aqui está solto, você segura o Ctrl e clica no último ponto para ele se conectar. Aí ele se conecta tranquilamente. Eu não vou fazer o contorno exato disso aqui, porque eu só quero mostrar como que funciona a ferramenta. Então eu vou contornar a casinha. O ideal é que você faça os recortes com um zoom bem aproximado, para que você possa estar fazendo a edição depois. Então, ó, puxei aqui uma linha, volto para o ponto final, puxei outra linha, começo e fim de curva, puxo o quadrado no mesmo segmento da linha que vem anteriormente, volto para o quadrado, puxo até o final e depois, para mim fechar a seleção, eu preciso segurar o Ctrl, ponto final e o ponto inicial e eu clico no ponto inicial, ponto que não estava selecionado. Feito isso, um passo muito importante é a gente transformar essa seleção em um vetor. Então, como que faz isso? A gente vai criar uma nova camada aqui. Então, ó, essa camada aqui está zerada. A gente vai pegar a camada que a gente tem selecionada, vai dar um Ctrl C e Ctrl V nela, vai criar uma nova camada. Eu já vou explicar por que eu faço isso. Então eu tenho duas camadas iguais, eu vou ficar com essa segunda camada selecionada e vou clicar nesse olho para a camada de trás sumir, certo? Feito isso, a gente vai aqui, ó, tem camadas, canais e vetores. A gente clica em vetores e clica aqui, transformar vetor em seleção. Quando a gente clica aqui, a gente vai criar uma seleção com base nesse vetor que a gente tem selecionado aqui na tela. Então, ó, ele fica uma linha serrilhada e mesmo assim ele fica o vetor selecionado atrás. Está feita a minha seleção, o trabalho já está praticamente pronto. A única coisa que a gente precisa fazer agora, vamos maximizar o zoom aqui, vamos voltar para a seleção inicial. Ó. O que a gente vai fazer agora? A gente tem a casa selecionada, mas a gente quer a casa para que ela fique ali. Então a gente tem que excluir o resto. A gente vai na ferramenta selecionar, aqui em cima da barra de cima, inverter e o melhor botão do mundo, né? Deletar. Deleta. E olha só, minha seleção
Tá feita. Se você, por exemplo, aí para você sair da ferramenta do vetor, porque senão ela fica aqui aparecendo, você clica em qualquer outra, ela desaparece. Mas olha só, aconteceu o que eu queria que acontecesse. A minha pecinha está ali. E agora, só para fazer um teste se ela está certinha, ó, eu coloco nessa ferramenta aparecendo e vou em mover, que é essa, ou você clica M no teclado, ou você vem aqui nessa cruzinha de setinhas que tem aqui. E vou pegar a camada que está aqui com a casinha, ó, tiro ela, e ela está certinha, está exatamente o que eu quero. Próximo passo, eu apago aqui, vou nesse vetor que eu criei agora, clico com o botão direito do mouse e vou em tamanho dos limites da camada. Vai aparecer essa telinha aqui para ajuste o tamanho das camadas. Por que você faz isso? Para ajustar, para a tua camada não ficar muito grande, para facilitar a tua vida na hora de editar no Canva. Senão a tua caixa de diálogo no Canva vai ser tão grande que você talvez não consiga colocar ela no lugar ideal, ainda mais usando o celular. Então aqui a gente vai reduzir o máximo de aproximação possível da imagem. A gente posiciona ela bem no meio aqui e redimensiona. O resto não é interessante. O resto não é importante. Então aqui, esta aqui era só para fazer um teste, esta aqui só está aqui de enfeite. Perceba que se agora a gente salvar essa imagem agora, ela vai ficar desse mesmo tamanho e a caixa de diálogo do Canva ainda vai ficar gigantesca. Então o que a gente faz agora? A gente vai clicar aqui em cima em imagem e vai clicar ajustar tela às camadas. Então clicou aqui, pronto, está feita a nossa imagem. Lembrando, o GIMP é um programa gratuito, software livre, ele sempre tem atualização e ele é muito leve para qualquer sistema operacional. Então, aí a partir disso a gente precisa exportar o nosso arquivo para a gente poder usar ele no Canva. Então a gente vem em arquivo, exportar como. Por ser um software livre, ele tem as suas particularidades. Então a gente precisa selecionar a pasta que ele vai, eu vou colocar ele aqui na minha área de trabalho, e às vezes aqui ele vai aparecer outros formatos que não PNG. Precisa colocar manualmente o formato que você quer. Você vai em exportar como e coloca ali, por exemplo, JPG. Mas no caso da nossa logo, da nossa imagem que a gente quer que não apareça o fundo, deixa PNG. E clica em exportar. Ele vai aparecer essas opções, não precisa mexer em nada, só clica em exportar e está pronta a nossa imagem. Se eu quiser utilizar ela agora, eu abro a tela do Canva e subo ela direto para o Canva. O detalhe aqui é que aí você só vai poder usar essa imagem no teu computador ou se ela estiver num arquivo do Canva. Só que a hora que ela estiver num arquivo do Canva, você vai ter que ficar copiando e colando ela em outras imagens. O ideal é você ter uma pasta no teu celular dentro do WhatsApp e enviar para você mesmo no teu celular, como arquivo, como documento. Não manda como imagem, que ele reduza a resolução e pode ser que ele volte a ser JPG, volte a ter um fundo branco ou preto. Então envia ela para você mesmo como arquivo, como anexo, para que a imagem consiga ir em formato PNG, ou você envia para você mesmo por e-mail. Mantenha essa imagem salva no teu celular, sempre que você precisar, você vai ter ela para usar dentro do Canva. Ok? Finalizamos nossa aula por aqui. Não esquece de deixar teu like aqui. Não esquece de compartilhar para alguém que você queira que saiba desse conteúdo, que você acha que é interessante ela saber, ó, aprendi isso, o que você acha? Acho que você pode usar no teu modelo de negócio aí também. Se inscreve no canal, é claro, dá o teu like, deixa o teu comentário e pede as próximas mentorias, que eu tô aqui especialmente para te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!